do latim, né? E ele identifica 7 academias, mais ou menos da década de 70, que seriam de alguma forma 7 linhagens. Então, desde mestre latino, mestre Pirajá, no latino, mestre Bigode, mestre Paulo dos Prazeres, mestre Zumbi Bahia, mestre Coca-Cola, né? E aí, claro que cada mestre, ele se reconhece e apresenta a sua capoeira de um modo peculiar. Então, tem aqueles que falam da capoeira anglo-regional, tem aqueles que falam não, que não é nem Angola, nem regional, falam capoeira contemporânea. Mas a questão é que todas as capoeiras, elas se encontram numa ideia de capoeira pernambucana. E aí, outro dia estudando, né, no projeto de pesquisa, tem um vídeo documentário feito pelo aluno Max, e ficou muito forte o depoimento de alguns de vocês, falando como o mestre Sá, que é um dos principais nomes que deram esse destaque da capoeira Angola. E aí ficou muito evidente no depoimento a fala de como foi esse romper, né? Teve uma ruptura aí. Então ele percebeu que a capoeira Angola tinha um valor, então decidiu romper e isso teve consequências dos dois lados. Eu queria que vocês falassem como vocês, cada um de vocês, lidam com essa capoeira pernambucana. A capoeira Angola, ela, aqui em Pernambuco, porque tem que buscar de lado de baixo mesmo, né? Buscando de lado de baixo é o percussor, que foi o nosso mestre, foi o mestre comigo também, foi o Didi, foi o mestre Sato, né? Através dele foi que a gente fazia capoeira, né? A gente falava regional, capoeira regional, né? Mas a gente fazia capoeira de rua, praticava capoeira de rua. Através do mestre Cobra Mansa, na Praça do Diário, né? Foi aí que ele viu a capoeira Angola. Com a vida do mestre Cobra Mansa aqui, e a vida do Getá, a maneira dele jogar a capoeira, aí abriu os nossos olhos, né? E fez com que a gente entendesse jogar a capoeira, porque a gente já fazia um movimento no chão, né? Como também no Ceará, acho que no Mirim, né? No quintal do Mirim, ele jogou embaixo, aquela coisa agora, só que o pessoal em Salvador, né? Joga a capoeira com aquela pergunta de resposta, né? Não é cada um faça o seu, né? Isso a gente abriu os olhos para esse lado aí, a jogar a capoeira com esse pensamento de perguntas e respostas. E tem pessoas ainda que acham que a capoeira Angola é só jogo de baixo, ainda, né? Acham que é só rasteiro. Também não. Isso também a gente viu no Gitapa, né? Jogo pequeno, também. O pessoal não sabe que a capoeira é jogada em cima também de perguntas e respostas. Santa Maria, mãe de Deus, cheguei na igreja e confessei. Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Deus, o Criador. Santa Maria, mãe de Deus, A capoeira Angola, aqui em Pernambuco, a mudança foi muito assim, de repentina, que muitos ficaram com raiva da gente. Graças a Deus foi tudo resolvido, né, entre eles, né, e a gente no meio como discípulos. Aí teve essa mudança toda, né, que para a gente aqui em Pernambuco, isso era novo. Mas a gente não tem que dizer que a capoeira que é baiana, que é carioca, que é pernambucana. A capoeira, ela é africana. E a capoeira eu falo capoeira, ela é para tudo, né? Passagem de pé. E tanto o Bimba quanto o Pasquinha praticavam a mesma capoeira, que a capoeira não existia uma divisão. Só que eu acho que ao longo do tempo que foram fragmentando cada vez mais, dividindo cada vez mais discípulos.
ciclo, já lança uma coisinha aqui, outra ali, cria-se um movimento novo. Mas, assim, no meu ver, a capoeira é uma só, entendeu? Por esses dois. Porque a gente angoleiro é assim, ou a gente faz Angola, ou a gente faz regional. Não adianta dizer que é Angola e regional, porque não existe. Na verdade, é isso. Tem que seguir uma direção. Eu, para ser um capoeirista angoleiro, de Angola, eu tenho que deixar capoeira regional. Eu acho que pela necessidade do capoeirista poder se expressar em algum lugar, de alguma forma, eu acho que eles usavam ou se aproveitavam, ou alguns momentos eram convidados também para estarem na frente das bandas, para ali, né, jogar a capoeira. Simplesmente eles ali praticavam o exercício da capoeira. Porque a perseguição naquele tempo era muito grande. A única forma de permanecer jogando era com sambinha, gingado, e aquela brincadeira de malandro. E aqui talvez dançando na frente de uma banda, né? Incluir a dança, a banda de pé. Eu acho que isso lá, isso é para mim, para você ir aí, a capoeira tomou um jeito próprio, uma expressão própria da Mari, que é receber os caras da população, a Mari, que você fez tanto passagem interna, né, que a gente fala, né? E, meu Deus, eu fico olhando assim, a gente não sabe quem veio primeiro, quem veio depois. Então, eu acho que é dessa raiz que nasce a capoeira, né? E tem essa expressão pernambucana, desse estilo, dessa dança, dessas influências aí. Só para falar, vai ser muito coerentemente dos últimos 15, 20 anos, sobre esse mergulho mais profundo da capoeira pernambucana. É a primeira vez que eu estou ouvindo capoeira pernambucana. Para mim ela sempre foi. O que a gente estava fazendo era um Pernambuco. Então para mim é surpresa. Quanto a essa questão de Angola regional, eu tenho 4 anos antes de começar a fazer aula de capoeira de verdade. Assim, de verdade, eu dei com uma pessoa que te orienta, que ensina, que mostra como é um capoeira de bala. Em 1980 nós tivemos um grande encontro, quase, acho que mais de era ônibus em todo canto, era capoeira assim, descendo pela janela, isso foi muito bacana. Nós tínhamos uma plateia, fez um sucesso, de capoeira de todas as formas. Se vem capoeirista regional, meio isso, meio aquilo. E isso foi muito bacana. E essa briga de região, esse confronto, esse diálogo, essa conversa, essa não conversa entre regional e Angola, para mim, particularmente, ela existia no modo como eu encarava de acordo com a necessidade que eu tinha. Então, a necessidade é que eu determinava se eu usar Angola, se eu ia ser mesmo regional, se eu ia misturar as coisas. Né? Então eu nunca consegui separar muito bem, mas eu sei que eu tinha uma coisa no coração, uma coisa que me apaixonou muito. Que a capoeira de Angola, por ela ser aparentemente uma coisa mais terral do corpo inteiro, essa coisa da mão, da cabeça no chão, do pé, da bunda, do joelho, isso me apaixonava mais, até hoje. Tanto é que eu levo esse conceito para dentro da dança. Né? Eu não tenho como até defender o que essa pernambucanidade. Para mim ela.
ela se estabelece porque eu passo aqui. Ela é de Pernambuco, nós somos de Pernambuco. Se eu fosse da Bahia, eu também era da Bahia. Então tem uma história aí super rica que talvez conversando sobre essa pernambucanidade fosse bacana. Né? Eu acho que você traz um apontamento super bonito, né? Mas que, se a gente olhar bem, eu vi esse investimento no agora, no olhar, vejo aqui acolá no Instituto da Federal, eu não fui para investigar, mas é muito bom, acho que ver esse retrato ele tomando mais uma forma, não uma nova forma, porque para mim não é nova. Ela está se refazendo, está se mostrando de novo sua cara, sabe? Está mostrando, olha, eu existo, tá vendo? Eu sempre existi, estou aqui de novo. E depois aí eu gosto de pensar sempre nessa perspectiva histórica. A coisa começou a encorpar de 77 para frente, certo? Então eu tive muito próximo desse início, muito também, e eu sou um cara muito curioso e tive a sorte de estar próximo ao camarada que era na época o mestre Dom Latino, que vai se concordar comigo, com certeza, era a maior referência que havia no capoeira em termos de organização, de movimentar, de trazer de para lá e para cá. E obviamente Zumbi Bahia, que era um cara muito articulado e tal, e movimentava muito também. E foi um período em que as dificuldades para se fazer uma roda, a quantidade de pessoas, etc, era muito grande, né? Não tinha tanta gente e tal. Aí existia já o mestre Pirajá no morro, mas não havia muita conexão, assim como tinha uma Coca-Cola em Olinda. E aí foi o mestre Martim também que aglutinou todo mundo em torno dessa capoeira. Mas não havia essa denominação. Lá a gente já ouvia. Se ouvia, mas não se determinava que aqui a capoeira era Angola ou era regional, era capoeira. Aí, mas essa capoeira que chega através dessas 7 linhagens, né? Aí nela tem a capoeira Angola. Porque mestre Zumbi, Bahia, você sabe a origem dele de capoeira? Né? A origem de Zumbi Bahia era do mestre Cantiquinho. Ele era filho da mãe de santo que fazia show com o mestre Zumbi Bahia, do mestre Cantiquinho. Então, dentro dessas linhagens também tem a referência do mestre Lázaro. Lázaro, o outro que eu ia falar. E Lázaro Africano, que se dizia aluno do mestre Pastor. Certo? Então, desses 7 citados por Martinho, que na época foram cordas vermelhas, foram 7 primeiros cordas vermelhas e tal, tinha Zumbi Bahia e tinha Lázaro Africano. Certo? Tinha Mulatinho, Coca-Cola, Paulo Prazeres, Pirajá, Bigode não, Bigode era de Brasília, aluno do mestre Tabode. Na verdade, não só aqui em Recife, mas em qualquer lugar que a gente vá, a capoeira Angola e a capoeira regional vão estar sempre presentes. Por quê? Oh, meu Deus do céu. Vai ser lá que hora.
Oi? Vai pular de ônibus. Não, eu vim pra gente, eu vim pra frente de ônibus. Quando eu digo, uma vez que o Gabriela ligou pra mim, acho que foi a primeira vez, peraí, me diga essa parada, meu irmão. A minha cigana falou, é Angola regional. Eu disse, não, você tá falando de mim? Ela falou, eu fiquei, então, poxa, e agora, o que é que eu digo? Porque eu acho o seguinte, eu tenho uma opção aí, é ser um ou ser outro. Mas na verdade essas duas opções já vêm incluídas um pacote extra que é você estar no meio. Né? Eu acho que quando você se coloca no meio, você mais uma vez assumiu a imposição que foi lhe colocada. Né? Ou você é um ou você é outro. Aí você diz, eu não sou nenhum dos dois, eu sou no meio. De qualquer maneira você fortaleceu a bifurcação e uma verdade hegemônica que foi lhe imposta no momento. Né? E eu tento fugir disso. Né? Tento fugir disso levantando algumas provocações. Né? Levantando algumas provocações. Eu comecei a treinar com outra pessoa que é daqui de Pernambuco, mas foi em São Paulo, como não capoeirista. Né? Isso é a minha realidade. Mas depois eu comecei, na minha adolescência, a treinar realmente a capoeira que eu achava que era capoeira real com o Zumbi Bahia. Mas mesmo assim, desde aquela época até hoje, por isso que eu digo que aquela época até hoje, eu fui acusado eu não entendi na época, mas de folclorizar a capoeira. Porque eu não fazia uma capoeira assim, esportivizada. Era capoeira folclórica. Esse suposto folclore está cada vez mais suprindo, né, e preenchendo algumas lacunas. Não estou assumindo que é folclore, mas isso que é chamado de folclore, o que não é, não concordo, vem estar preenchendo algumas lacunas. Eu aproveito isso, né, para fazer algumas provocações quando me fazem perguntas desse tipo. Quando a regional chega aqui em Pernambuco, aqui no Recife, aqui em Pernambuco, ela não enxerga nada, né? Não enxerga seriamente nada vivo ali que tem a ver com capoeira. Ela enxerga as coisas, os mitos e parará do passado, né? Uma coisa muito folclórica. A Angola dá esse reavivamento e chega aqui também. E quando a Angola chega, ela só enxerga a regional. E eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu sou realmente míope? Quando eu digo, será que eu sou mesmo míope? Eu não ia dizer não, mas eu vou dizer, eu digo, qual das duas é mais míope? Uma que chega e não enxerga nada, ou a outra que chega e enxerga só aquela, que não enxergou nada. Qual das duas é mais míope? Aí eu fico gritando, rapaz, existem fatos verdadeiros que a gente tem que, não tem nem como discordar, que a capoeira Angola vem e levanta com esse avivamento, sabe? E isso que eu estou dizendo é uma coisa de valor. Eu acho que eu não suporto essa invisibilidade. Aí eu provoco nesse sentido. Aí, que capoeira é essa que nós aprendemos? A capoeira do Grupo Senzala. E que capoeira é essa do Grupo Senzala? Basicamente, a capoeira do Mestre Bimba, aí sim, a capoeira regional. A capoeira do Mestre Bimba, a capoeira regional não é o que é, tudo que não for, que vocês consideram Angola, não é capoeira regional. A capoeira regional é a capoeira do Mestre Bimba. E aí tem uma série de preceitos, de rituais, de metodologia, de toque berimbau. Essa capoeira já miscigenada é a que chega, certo? Porque no Grupo Senzala, os caras começaram a treinar basicamente a capoeira regional, mas não tinham mestre. Era uma rapaziada jovem de 16, 17 anos, certo? E um tinha tido experiência de 6 meses na escola do Mestre Bimba, e nas férias os caras iam para a Bahia. Mas eles iam para a Bahia e não ficavam só no Mestre Bimba, não. Os caras iam para a Bahia, aí ia lá no Mestre Aldemar, ia no Mestre Pastinho, e quando voltavam para o Rio, trazia tudo. Então a capoeira que chegou para cá, e a minha,
especificamente, da Floresta Capoeira, que trazia os elementos da Angola regional, mas que estava meio misturado, até porque todo mundo era muito jovem, as informações eram muito difíceis, né? Então aquilo, né? A gente falava Angola, treinava, jogava, mas não entendia direito o que era. E aí eu não me intitulei nunca, eu não vou me titular nunca, como goleiro, né? Até você começou a falar colocando isso, não sou um goleiro. E nem também me intitulo de capoeira regional. Eu sou capoeirista. Eu acho que a capoeira, ela é sempre polêmica, né? E assim, acho que a estratégia que fez com que a capoeira, né, até hoje estivesse entre a gente, foi colocada nessa fala do Joab, né? De que assim, a gente é sempre indecifrável, né? Então quando a gente, né, se coloca, né, de um lado, fica mais fácil combater, né? Isso aí é estratégia. Eu não vejo, talvez seja porque eu não queira ver, né? Eu não gostaria de ver a capoeira pacífica e nem os capoeiristas pacíficos. Acho que a capoeira tem essa característica de perturbar mesmo, né? Do conflituar, né? A capoeira, para mim, ela necessariamente ela é controversa. A gente está fazendo isso aqui hoje, né? É uma coisa inimaginável para tempos atrás, né? Por exemplo, quando o mestre W me chamou para dar uma oficina lá no grupo dele, né, eu falei para ele, rapaz, eu nunca imaginei que eu ainda ia ver isso em vida. As gerações novas, né, têm uma maior facilidade de lidar com a capoeira. Eu costumo dizer que quando eu comecei a capoeira, se você quisesse jogar capoeira Angola, você ia na Angola Mãe ou ia na Angola Mãe, não tinha outro lugar para ir. Era ali e ali, ou ali e acabou. Historicamente, as transições, ela não desmerece toda uma trajetória anterior para, né, radicalizar com a ação, né? Ela pega muito, né, do que estava. Essa questão da capoeira Angola em Pernambuco, ela entra com uma característica bem, né, rude no sentido da transição. Ela deixa o processo de graduação, né? Então ela terminantemente proíbe essa questão de estar usando corda, né? Mas assim, na minha opinião, ela também não se modifica tanto, porque ela traz junto com ela toda aquela agressividade, todo aquele contexto, né, machista, todo aquele contexto homofóbico, né, todo aquele contexto repressor, né, que a chamada capoeira regional de Pernambuco estava colocado, e que ela rompe com esses padrões. Ela rompe com esses padrões, mas, né, ela não rompe de forma total. Em 1941, já aí, né, a Lei 3.199 proíbe a mulher de fazer atividade esportiva, de luta, porque não era compatível com a natureza da mulher. Em 65, o Conselho Nacional de Desportos faz a mesma coisa, proíbe a mulher de participar de atividades esportivas pela mesma razão, que era incompatível, né? No entanto, a gente tem registros aí de 1822 de Maria Filipa, por exemplo. Ela aparece nessa época, ela já era capoeirista, né? Eu era dessa capoeiragem, enfim, ela era uma mulher negra, marisqueira, e por volta de 1920 a gente tem Salomé, a gente tem Dona Maria do Cambotá, né? A gente tem Maria 12 Homens, e aí, falando dessa invisibilidade e considerando que as mulheres existiam, que tinham uma vida extremamente ativa, né, que faz parte de um contexto social que vem se estendendo até então, aí eu pergunto para as mulheres que estão aqui, né, como que vocês se sentem dentro desse processo na capoeira, qual é a sensação de vocês, considerando essa invisibilidade histórica, né?
começo já dizendo, fazendo uma graça, que eu não sou eu se eu não fizer uma graça. Porque eu não ouvi essa lei, não tomei conhecimento que a mulher não podia. Pois é, ela é de 40, eu encontrei agora há pouco também nas pesquisas. Eu não uma lei tomei de nem 41. conhecimento. Aí É a lei assim, 3.199, eu andei organizando o pensamento, aí eu comecei a fazer uma comparação, que eu andei um tempo em candomblé, e a figura feminina, representada pelas iais, iabás, outras nações, aí você encontra Ezequetes, Iaquequerês, e lá vários títulos, têm muita importância e são muito respeitados dentro do candomblé, que é matriz africana. Capoeira é matriz africana também. O culto do candomblé, às vezes não pode nem se dar se não tiver essa figura feminina. Aí eu me pergunto, por que a mulher não tem uma representatividade como a mulher tem no candomblé? Porque a mulher na capoeira não alcança ter uma autoridade. Aí vamos se acalmar um pouco, aí eu abro aqui o parênteses dizendo, não, evoluímos demais. Temos grandes mestras, grandes contramestras, grandes professoras, grandes pessoas que não têm título nenhum, que procuraram o seu caminho, o seu lugar dentro da capoeira e são respeitadíssimas. Algumas delas eu até tenho como referência. Vamos falar os nomes, Mestra Janja, Mestra Paulinha, e outras, e outras, e outras. E a capoeira, respondendo a pergunta de Gabi, eu, enquanto mulher, eu estou muito fragilizada. Muito fragilizada. No contexto da capoeira. Capoeira Angola. Quando eu falar capoeira, eu estou falando capoeira Angola. Andei um tempo longe. E eu me senti agredida na capoeira. Porque eu tive que me masculinizar. Perder a essência feminina para poder me impor e chegar hoje aqui. Mônica é importante para a capoeira. Mônica tem essa história, Mônica fez isso. Eu fiz isso, mas eu me agredi. E hoje eu conheço esse caminho e eu procuro criar como eu falei, eu tenho que criar esse ambiente de capoeira que eu acredite, porque senão eu vou parar de novo. Vou parar. E eu quero criar isso para a mulher não sentir o que eu senti, não passar pelo que eu passei. Ainda hoje eu escuto frases de pessoas que falaram assim, terminou um jogo de capoeira, a menina se deu bem no jogo e eu escutei a pessoa falar, como é que tu leva um desacerto de uma mulher, rapaz? E essa pessoa prega, não, mulher no meu grupo é bem-vinda, é aceita, é respeitada. Aonde? Aonde que é respeitado, que é aceito? Um comentário disso. Eu tenho um sonho de não vir mais isso, de ter igualdade de gênero, igualdade independente de raça, de cor, de orientação sexual. Eu participei de um encontro no Maranhão, agora há pouco, e teve uma discussão sobre isso, sobre o tratamento que a mulher recebe na capoeira. E rapaz, eu vou tentar falar o que eu falei lá, não vai ser a mesma coisa, mas eu disse o seguinte. Porque eu escutei a fala o seguinte, cara, a culpa é de vocês. Cara, o quê? A culpa é das mulheres porque vocês não se unem. Aí eu fiquei assim, e ficou aquela tensão aí, eu digo, não, peraí. Aí eu digo, peraí. Não, você está me interrompendo, eu digo, tô, né? Tem que se interromper, porque não tem sentido continuar com o discurso a partir daí. Eu digo, mas meu irmão, a culpa nunca é da vítima. A gente vai culpabilizar a vítima. E o cabo era negro. É a mesma coisa de olhar para a comunidade negra e dizer, a culpa é de vocês. E se a gente começar a refletir a partir da gente, a gente vai ver que é real. É forçado assim, a agir de determinada forma para ter valor, né? Para ter um suposto valor, né? E quando quer romper com isso, aí não pode. Aí é ridicularizada. Tem toda essa questão que isso é o quê? Se não é uma imposição, se não é uma pressão assim sobre a mulher, para que ela deixe de ser quem ela é. Tá entendendo? E continue na submissão. Essa é a verdade. E eu estou falando isso, eu não sou falando que se cheire, não. Quando a gente deixa ser absorvido por essa truculência, por essa falsidade, por essa dissimulação, né? E tenta invisibilizar muitas vezes, até uma fala como essa tua,
a gente homem, entendeu? Aí a gente deixa de entender o sentido dos três irmãos, do agogô, deixa de entender. E eu não estou transferindo coisas de uma cultura para outra, não. É cosmovisão africana, como é no candomblé, na capoeira também. Aí perde um bocado de coisa. Porque vai jogar, é ridículo certas coisas que acontecem. Bota mulher com mulher para jogar. Né? Bota mulher com mulher. Bota... E ainda canta. Aí canta umas coisas ridículas, pô. Eu tenho conversado com mulheres, né? Que quando escutam um discurso assim da chamada capoeira Angola, se maravilha, porque agora sim essa capoeira vai ser uma capoeira que eu vou ter meu espaço, né? Porque... Mas, meu irmão, eu tenho conversado também depois que essas mulheres, e não foi com uma, com duas, com três, com quatro, e eu poderia citar o nome de 10 aqui, não só daqui de Pernambuco, que de meu irmão me deparei com coisa dentro de todo o discurso étnico, da tradição. Né? Essa questão da mulher na capoeira, para mim, está muito ligada também à busca por uma sociedade diferente, né? Por uma sociedade democrática. Eu não vejo assim, a questão da mulher desarticulada de uma questão mais geral de construção de uma sociedade mais humana mesmo, onde as pessoas tenham condições de exercer seu lado original e único, né? Que cada um é de um jeito e a busca de se expressar nessa totalidade. A gente, mulher, tem barreiras que foram colocadas historicamente e a gente respondeu a essas barreiras de maneira diferente, né? Mas também sempre algumas pessoas optam se colocar e se deixar levar, né? Se conformam, né, ao resistir, e outras resistem ao se conformar, né? E aí a gente, nessa dialética, que essas palavras não são minhas, né, de Maria Helena Chauí, que eu gosto muito desse jogo de palavras que ela faz, mas que é uma coisa muito concreta e que nós mulheres temos isso, vivemos isso, né? Eu sempre, na minha vida, eu tive a minha avó, né? Depois a minha mãe sozinha criou nós, meu pai morreu muito cedo. E eu sempre vi a minha mãe fazendo as coisas. Ela não refletia muito sobre a posição da mulher, não sei o que, mas ela fazia. E aí, dentro da capoeira, eu fui vendo essas contradições que eu via nos outros movimentos sociais também. E via que as mulheres estavam em condições de desigualdade. Mas essa rede de solidariedade entre as mulheres ainda precisa ser fortalecida, porque a gente está aprendendo também. Porque é recente também na história das mulheres estar juntas, né? Elas sempre batalharam individualmente, elas sempre foram fechadas nas casas, né? E as que se aventuravam a ir para a rua eram taxadas, tal, mas não estavam sozinhas. Não existia uma rede de solidariedade entre as mulheres. Hoje a gente já vê essas redes, e essas redes têm fortalecido as mulheres estarem num lugar mais confortavelmente, mas não tanto, né? Porque ainda se questiona o nosso lugar, a nossa posição, os títulos, né, que se dão às mulheres, ou que não homens, se dão ou também, que não né, se dão, né? Os homens recebem com mais rapidez muito mais do que as mulheres, porque as mulheres, não, mas porque ela teve que se afastar, mas porque o afastamento teve filho. faz parte. E o afastamento da mulher significa que ela não está jogando, significa que ela não se manteve. Então toda essa distância da posição da mulher precisa também ser incorporada, compreendida e dentro de uma sociedade que a gente está construindo, porque eu acho que a capoeira tenta construir essa sociedade democrática, mas em todas as suas contradições. A gente também é machista, nós mulheres somos machistas, tem homens mais sensíveis à causa da mulher do que as próprias mulheres, e isso tudo vai se misturando e a gente vai lutando. Uma coisa que eu acho importante é se manter, é permanecer. E eu sempre penso nesse pensamento, foi que a gente criou o movimento Econ de Rosa Choque, de tentar aglutinar essas mulheres da capoeira e que a gente pudesse conversar, se fortalecer enquanto mulher para participar dessa prática de maneira mais tranquila e exercendo o nosso jeito, sem precisar imitar homem, sem precisar ser de qualquer jeito, sendo a gente mesmo, como qualquer capoeirista busca ser ele mesmo, na roda, ter a sua própria identidade. Acho que a gente tem que ter esse cuidado, não só com relação
né, as mulheres. Né? Eu trago contexto com relação às crianças, né, como é que a gente... Porque minha filha uma vez chegou para mim e falou, papai, mas isso aqui é azul, né? Não é de menino não. Aí quando ela traz essa concepção lá de trás, de que tem coisas que é só para homem, tem coisas que é só para mulher, ela chega na fase adulta com um conflito, né? E aí vem muito da sociedade. Na minha capoeira, no meu jogo, no meu cotidiano, o samba de maracatu e o frevo é evidente. E nesse caso, também não é fruto de uma pesquisa. A dança que eu faço é a dança da capoeira. Né? Eu dançando capoeira, eu posso contar qualquer história. Né? A partir dos movimentos, da estética, do jogo da capoeira. Sem jogar capoeira, né? Às vezes parecido até com outras tradições, mas é tudo a partir da capoeira que eu posso contar a história com o meu corpo, com a minha dança. Então a relação é muito essa. A minha experiência como pessoa nascida em Olinda, na quinta-feira de carnaval, quinta-feira de cinzas, vamos dizer assim, e que teve uma família completamente ligada às agremiações carnavalescas, né, no nome da meia-noite e tudo mais. Então, eu vejo que essa coisa da dança, ela não se separa muito de tudo que você faz, né? Então, tudo que você vai fazer com o seu corpo, pelo menos eu, tudo que eu vou fazer com o meu corpo, ela vai ter um traço. Eu não aprendi frevo em nenhuma escola, a fazer o passo em nenhuma escola. Infelizmente, não tive contato com o mestre Nascimento do Passo, como no caso de Mônica, aqui, outras pessoas. Não tive essa oportunidade. Eu aprendi a dançar dançando. E essa dançar dançando, eu sinto que tem uma conexão com o que eu busco também na capoeira. Então, quando eu estou dando aula de capoeira, eu tento trazer essa memória corporal também. E aí, quando está gingando, aí eu até verbalizo. Vamos pensar nisso aqui, vamos pensar nisso ali. Eu acho que tem sim a ver a cabeça de frevo com o maracatu. Na semana mesmo eu fiz uma oficina, eu fiz um movimento, mas rapaz, isso é do frevo, né? Mas que eu falei. Eu disse, mas eu não sei se é do frevo não, mas eu aprendi isso da capoeira. Mas o frevo também existe isso. E tem muito, como o Marco falou, o cavalo marinho tem muita movimentação que você vê que aquilo ali é capoeira, né? Eles entram arrastando, dão uma rasteira, uma chibata, tudo de tal, mas Maria, ela começa a... Eu fui aluna do mestre Nascimento, quando eu dou uma aula, não sempre, mas muitas vezes eu falo do frevo, né, desse período, e alguns movimentos de frevo que relembram a capoeira, né? Então, assim, só o movimento, mas não mais esse sentido, não. Mas, ó, esse aqui, ó, me lembra o quê? E esse, jogando as pernas do lado, né? As jogadas de mestre Nascimento, as quebradas. Então, eu só vejo muito mais na ponta do frevo, quando eu estou estudando minha aula. Também fui aluno do Nascimento do Passo também, só que não dei continuidade. Também não dei continuidade, peguei prêmio com eles também. E Olinda é festa lá no clube. Isso aí então tem pouco, né? Frevo, você, sem querer, você aprende. Não precisa nem estar
como se diz, praticando. É festa todo dia. Tá ali, daqui a pouco você está no ver. Está se balançando. Está se balançando. Aí isso passa para dentro da capoeira. Se percebe a questão da capoeira da leveza, que muitos chegam ainda com a questão daquela coisa de corpo travado, não é nem encaixado, é corpo travado, musculatura contraída. Para você desconstruir essa coisa que eles veem nesse universo de informações que você tem, né? De pancada, isso aqui é complicado. É quando você passa a trazer a dança para eles, no sentido de que solta o corpo, cai ou não cai, lembra que o frevo da gente como ele vai e não vai, a capoeira também é dentro desse processo. Há uma resposta boa da molecada, entendeu? E até dos adultos mesmo, que nunca fizeram nenhuma atividade física, eles começam a se identificar mais quando falam é uma dança a dois, onde a gente vai ter que deixar no corpo só, no movimento só. Vamos trabalhar isso, vamos soltar mais um pouco nesse sentido. Eu trabalho a questão da dança nesse sentido. Em março de 88. E a gente fez uma mistura de frevo com a capoeira na quadra da Universidade Católica. Certo? E aí convidando Branco, Meia-Noite, estava Baia, estava Berilo, Roger, e aí a gente mais novo, certo? E aí tinha uma orquestra ao vivo, tocando, e aí ao som da orquestra, principalmente Branco, Meia-Noite e Baia, tinham, vamos dizer assim, uma proximidade maior com esse universo da dança, e Berilo e tal, e outros capoeiristas tinha uma proximidade ou estava mais enfocado na capoeira. E aí houve esse encontro. E foi um momento extraordinário, tão extraordinário que nunca mais a gente parou de fazer. Então, quando a gente faz o bloco Galos e Valentões, tem, para mim, certo? Como primeira referência dessa aproximação, para mim, o marco histórico foi aquele encontro ali. Primeiro, quais são as suas influências mais terrenas? De que nações ele veio enquanto afro, etc. Que tipo de dança afro ele dançava? O que ele trabalhava no dia a dia? E esse dia a dia, como é que ele se comportava quando vem a Revolução Industrial, a tal da falsa libertação, etc. E tal. Como é que esse corpo se comporta? Não é o mesmo corpo racista do freio. Eles não têm trabalho mais. E o Carioca do Inglês. E um negócio impressionante. É um outro molejo, uma outra capoeira. Ele é um cara mais preocupado em. Tem nada, né? Ninguém tem um outro ver, né? A nossa capoeira não tem a ver com capoeira, tem a ver com o nosso realmente aplicado por todos nós, o nosso jeito manual, diário, e ver e fazer as coisas, nossas mais profundas mais carioca ou baiano. Aí quando ninguém jogando, aí vinha perguntar na queda, não, você não pode ser nem da Bahia, porque você tem alguma coisa diferente. Que você não sabe que tem, né? Certo? Por isso que existe essa estranheza. Eu não preciso dizer que sou capoeira perdido, eu sou capoeirista, meu amigo. Agora, eu sou pernambucano, nasci aqui. Uma vez o cara me perguntou se eu era russo. Eu falei, russo? Por que o cara tem russo? Tá viajando pra ver o cara. Porque eu fui fazer essa parada também. E na Rússia também tem uma dança que lembra o seu nome da dança. Aí o cara veio perguntar se eu era russo. Eu disse, eu tô bem forte, tô bem alto. Através da capoeira você encontra elementos de dançar qualquer dança. E na capoeiragem tem brincantes com cavalo marinho, do maracatu, do passo,
Tem pessoas que vão para Cubana, de Bela Vista, vão para casa do bolero, de samba. E através da capoeira você encontra o balanço, você encontra a vibração do som em você. E é isso que faz se movimentar. O som do berimbau, do atabaque, de qualquer outro instrumento que produz som. Capoeira não ajuda muito, você, até numa própria mandinga mesmo, eu acho que é um jeitinho nosso mesmo, que acaba naturalmente levando uma coisa a outra, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, apesar da capoeira, o freio da capoeira, essa onda toda, mas é uma coisa que vai levando naturalmente por uma forma cultural nossa mesmo, assim, nossa parte cultural, tem tanta musicalidade, tanta cultura aí, tanta massa. E o nosso jeito natural de ser, eu acho que a capoeira é uma bola afro-brasileira, que é a música regional baiana, assim foi quando eu conheci. E aí vem essa aula também que a gente pode lembrar também, que eram os famosos também canelas secas, né? Os pernambucanos, canelas secas, porque tinha essa forma também de combater. Eu acho que uma coisa que a capoeira traz, para mim, como você ter que traduzir a capoeira, seria essa busca por essa liberdade. Quando a gente consegue a liberdade suficiente para agir, para se expressar, para se movimentar, para estar em bem, para estar de bem conosco, com o nosso corpo, a gente consegue dançar, consegue jogar capoeira. Então, quando você percebe uma capoeira, um capoeirista mais à vontade, um capoeirista com o corpo mais à vontade, mais solto, você percebe que nele existe um sentido de liberdade maior do que naquele outro mais robotizado. Então, para mim, a dança, ela compreende na capoeira nesse sentido de liberdade. Quando você participa, formalmente ou não, da instituição de dança, ou você escuta uma orquestra tocando e vai lá, ou quando você escuta um baque do maracatu, ou uma roda de cavalo marinho ali, você tem a liberdade para chegar lá e se colocar, ou escuta o samba, e você não sabe aquele espaço do samba, mas você se movimenta e consegue sambar à sua maneira. Então, aquele capoeirista, ele consegue ser capoeira à sua maneira também. Ele se assemelha nessa relação de corpo com a dança a partir do encontro com você mesmo. Quando você se encontra com você e a partir disso você gera um produto, que é essa liberdade, você é o encontro de você mesmo, expressada através do seu corpo. O meu corpo tem a leveza, na cabeça um pensamento, cabeça sem memória, cabeça sem juízo, pra crescer se leva tempo, com tempo tem que dar. Nunca tem paz, que não anda sossegado, camaradinha, é hora, camarada, vamos embora. Capoeira é capoeira e cada um tem a sua visão, e a sua opinião, e cada um vai estar assumindo o que fala, cada um vai assumindo o que diz e a vivência que se tem dentro do universo da capoeira. Existem coisas que são ditas, mas o corpo não corresponde a isso. Quando se fala da capoeira e paz, da capoeira e do amor, da capoeira da amizade, mas quando vai jogar, não é isso o que acontece. A prática não corresponde às palavras, entende? E assim, a autonomia vem daí também, você escolher o seu próprio caminho e estar disposto a estar perto ou distante daquilo que você não acha coerente. Coerente assim, exato, coerente. Não quero estar junto. Posso me aproximar, trocar uma ideia. Na capoeiragem somos todos visitantes. Se um camarada vai, começa o treinamento, depois ele deixa de ir 2 meses, quando ele vier de novo, bem-vindo. Mas eu acho que a autonomia é candidato a pertencimento e responsabilidade. No sentido de, se isso me pertence, eu também sou responsável por isso. Eu sou dono disso.
mesmo que não se engana. Isso aqui é uma coisa muito importante, que eu acho que independente de qualquer linhagem, de qualquer jeito de ser do capoeirista, que eu acho que aqui todo mundo representou um pouco essa preocupação, pelo menos nas falas, é de representar bem a capoeira, cuidar bem da capoeira, o exercício do cuidado com essa tradição, que é diversa, não existe a tradição da capoeira, são as tradições da capoeira, as histórias da capoeira, mas essa coisa do cuidado, de manter algumas coisas, de compreender algumas coisas, de esperar o tempo e algumas coisas. Mas a coisa da responsabilidade eu acho um paralelo importantíssimo, porque realmente só pode ser autônomo quem tem responsabilidade. Porque senão você vira um monstro. Né? Você vira essa diamante que vai passar por cima de todo mundo. Né? Você não vai pertencer a nada, nem a lugar nenhum, só a você mesmo, porque sua autonomia está acima de qualquer coisa. Tá? E essa autonomia ela vai ser fundamental, porque eu não posso, eu tenho que descobrir quem eu sou. Se a capoeira não me proporcionar isso, eu não fez nada. Eu, na verdade, não descobri o que realmente interessa. A primeira coisa é isso. A coisa tem que fazer você descobrir quem você é, o que você é, né? O que você vai fazer, quem é você no mundo. Eu falo para os alunos que eles têm que ser livres, na real não tem que imitar ou imitar machinho jogando capoeira. Eu acho que cada um tem seu jeito de se expressar. Claro que ele vai ter alguma coisa minha, porque ele está ali toda semana fazendo movimento comigo. Mas ele tem que botar o tempero dele, e ter a mandinga dele, o jeito de gingar. Eu não quero que ele gingue igual a mim, senão vai ser tudo um robô, né? Tudo igualzinho. Eu acho que cada um tem seu jeito de gingar, de fazer sua movimentação, de se expressar. Eu tenho lá no meu espaçozinho, a minha sede, né? Que é para a comunidade. Foi construída com o meu suor e de trabalho. Eu preciso também dessa autonomia e dou a eles essa autonomia. Não exijo, nunca exigi nada de aluno nenhum para poder. Se não tiver no treino, isso não acontece. Né? Vai ter sua autonomia. Né? E vai ser lhe dada, agora você vai ter que conquistar. Depende muito da dedicação. Da dedicação de cada um, tá entendendo? Que é importante dentro da capoeira ter essa autonomia, tá entendendo? A gente tem aluno, não é para sempre. Tem discípulo, não é para sempre. A gente faz o aluno, né, para um dia ele ter seu lugarzinho ali, mas com responsabilidade no que você está fazendo. Isso vai ser passado para ele, né? Tem o mestre, o contramestre, mas não quer dizer que o contramestre ele não vai fugir de ser chamado da responsabilidade. Ele tem autonomia, mas tem seu limite de autonomia, e assim vai para qualquer aluno. Esse é o que eu tento passar. E nada disso que eu passo está fugindo dos ouvidos do meu mestre. Eu fiz isso, isso, aquilo outro. Você acha que está correto? Às vezes, puxa, eu acho que tu antecedeu e tal coisa. Mas já escutou assim pessoas dizer, tá solta a coisa, mas não tá. O cara tá sempre, de vez em quando, puxando a orelha. A partir dessa visão, aí vai dizer, você tem autonomia para isso. É diferente de quem tem 6 meses de treino e quem tem 3 anos, 4, 5 anos de treino. Se tem uma visão disso, tem alunos lá, por eles serem muito espertos, vamos dizer assim, absorvem demais, e eu já penso assim, corrige ele, mas não estou dizendo ao aluno que ele vai ser professor não, daqui a 1 ano, 2, 3. Até para ele se sentir mais solto dentro do processo de crescimento dele dentro da capoeira, e até como ser humano mesmo. A gente sabe que a capoeira desenvolve, tira essa coisa de ser ninguém. Né? A criança quando canta, quando conversa, ela se torna mais esperta, mais ativa. Aí cresce dentro desse processo. Só o fato também de você não aprender com uma única só pessoa, né? Eu acho que você não aprende capoeira com uma pessoa só. Eu sou aqui dentro da capoeira.
filosofia de jogo vem dele. Uma filosofia a seguir, tem que ver, né? Uma forma de atuar. Como você vai usar esse movimento? Como é que você vai responder agora? A expressão, como o Pastinha disse, é livre. Nem sempre, por ele ser mestre de capoeira e ter acesso a essa tradição, ele tem condição de assumir determinados papéis na educação. Porque ele não foi preparado na capoeira. E na forma que a capoeira foi colocada para ele. Essa forma autoritária, truculenta, machista, homofóbica. E aí, assim, entender isso como uma tradição, para dizer que uma pessoa dessa vai ter condição de dar aula com a criança, né? Eu acho isso contraditório. Né? Então, assim, acho que a gente tem que separar o que é autonomia, né? E assim, concordo plenamente com o João, porque a gente não pode perder esse vínculo ancestral. Não é autonomia irresponsável. Né? Não é autonomia de você fazer o que quiser na cabeça, que naquela hora o seu pensamento vem. Aí, concordo com o Jorge, essa questão, né, das relações, inclusive para além do corpo, né? Essas relações extrafísicas estão presentes. Né? E na própria tradição africana, ela prega isso. Não só africana, né? Indígena, essas tradições, essas sociedades mais tradicionais, ela prega isso. Né? Existiam os conselhos de anciãos que decidiam sobre as questões. Sabe? Quando se batia, que não conseguia se resolver, aí sim. Né? Olha, a gente debateu, o Tará não chegou a nenhum ponto, então é o mestre quem decide. Mas não é que o mestre vai impedir que haja debate, que haja construção coletiva para as decisões, não. Né? Então isso é autonomia. O espaço para a construção é autonomia. Pelo menos a gente envelhecer, né? Vendo momentos como esse, né? Vendo as pessoas pensar mais na capoeira, né? Refletir, debater mais sobre a capoeira, a velhice ela consola. Né? Nem sempre a gente deixando de provocar, a gente vai estar trazendo o crescimento. Às vezes assim a gente tem que ter, né? A calmaria de Oxalá, mas a gente tem que ter a inquietude de Exu. Porque as coisas se transformam a partir dos conflitos. E nem sempre elas vão se conseguir, né, através da tranquilidade. Eu acho que o futuro da capoeira a gente vai fazer. Né? A gente que eu falo, coletivo, todo mundo que gosta da capoeira, que preserva a capoeira. Né? E eu acho que a gente tem que fazer mesmo pela capoeira mesmo. De esperar fulano patrocinar o ciclano, eu acho que a gente tem que correr atrás do mundo. Olhar um pouquinho para trás e olhar para agora e projetar um negócio absolutamente top. Quantidade de gente de lugares que a capoeira chegou. Hoje a capoeira é reconhecida como patrimônio, a roda de capoeira é reconhecida como patrimônio da humanidade. Vamos ver, prática marginal, perseguida pela polícia, a patrimônio da humanidade. Uma palavra que talvez traduza assim, a minha busca hoje na vida é o cuidado. O cuidado com as coisas e com as pessoas. Porque eu acho que o cuidado é que vai fazer com que a gente possa ter zelo, dar o tempo das coisas, experimentar, reconhecer os erros, reconhecer os acertos. Eu estava procurando falar de outra coisa, mas depois de uma coisa dessa, para mim é só cuidado, é tomar mais cuidado, né? Porque o tempo é o tempo, o tempo é o tempo. Eu acho que o aqui e o agora é um presente do tempo para a gente, né? O aqui e agora. É a partir do aqui e do agora que eu projeto o futuro, né? O que a gente chama de futuro. É a partir do aqui e agora
que eu me projeto também no passado. Então, o aqui agora é um presente do tempo. E o tempo é poderosíssimo.